Pessoal, mais uma aula começando aí. Vamos passar agora a aula de Set Análises 2. Vamos entrar um pouco mais a fundo do assunto Set Análises, né? Então, primeiro, o Set Análises ele fornece uma maneira de adicionar contexto àquela expressão que você está escrevendo, né? Você pode pré-definir o conjunto de dados que aquela expressão vai atuar. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente está vendo soma, né, aqui no começo da expressão, e vendas no final da expressão. Tudo que está entre o agregador e o campo, a gente pode chamar de set análises, está dentro de chaves. Vamos explicar um pouco mais aqui, para quem entende de SQL, de linguagem SQL. Quando eu falo sum vendas, né, soma de vendas, eu estou somando, eu estou agregando as vendas em cima de alguma dimensão. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplo de dimensão ano. Então quando eu falo select ano, sum vendas, de alguma tabela agrupado por ano, ele vai me dar vendas por ano. Se eu coloco aqui no exemplo do segundo exemplo, se eu coloco o set análises, produto igual a caneta, dessa maneira aqui que vocês vão ter que dar uma decorada, né? Tem que colocar chaves, tem que colocar colchete não, tem que colocar aspas, abrir e fechar ali sinal de maior, sinal de menor. Então ele tem uma forma de escrever bem peculiar, né? Quando você escreve assim, algumas vezes você já acostuma. Então, nesse caso aqui, é como se colocasse um where. Então, eu quero a soma de vendas por ano, só que quando o produto for caneta. Somente quando o produto for caneta, eu quero que ele some essas vendas. Então, imagina que quando você carrega os seus dados, eles já são intimamente agrupados por alguns tipos de campo, de filtro, de classificação, de categoria, né? O set análisis ele te dá a possibilidade de você destacar um subgrupo aí da sua base inteira e começar a fazer cálculos em cima disso, né? Então aqui no caso a gente tem o subgrupo 1, subgrupo 2. Então se você quiser, por exemplo, saber o total de vendas de todos esses grupos, todas essas cores, só que você sabe que a cor azul são os pedidos cancelados. Então você poderia escrever um set análises para ele retirar os pedidos cancelados da sua conta, por exemplo. Como é que funciona aqui? Você tem os identificadores, você tem os operadores e você tem os modificadores, né? Então, devagarinho, em cima de exemplo, vamos entendendo. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui, está em inglês. Se você quiser retornar o total de vendas da sua base inteira, sem levar em consideração o que está selecionado, somente a dimensão, né? Você coloca esse número 1 entre chaves. Se você quer a sua base inteira, só que levando em consideração o que foi selecionado pelo usuário, você coloca esse cifrão. Esses são os mais simples set análises que pode existir. Agora você pode também usar o operador ali com o símbolo de igual. Por exemplo, eu falei lá que o produto igual a caneta. Se você colocar produto mais igual a caneta, então tudo que for selecionado, ele vai agregar o valor caneta. Ele vai colocar esse conjunto que você selecionou mais as vendas do produto caneta. E se você colocar o contrário, menos igual, ele vai, por mais que tenha vendas de caneta na loja 1, por exemplo, ele vai retirar essas vendas. E ele exclui o valor definido para essa dimensão. No caso nosso é a caneta. Outros exemplos. Então vamos lá. Vendedor igual a Carlos, vírgula, produto igual a caneta.
Então aqui você consegue colocar dois filtros, né, duas seleções dentro do seu set análise, da sua conta aqui. No caso, ele quer o total de vendas do produto caneta, mas somente quando o vendedor também for Carlos. E isso respeitando as seleções atuais. Por exemplo, se tiver selecionado o ano de 2014, então ele vai ter o ano de 2014 mais o vendedor igual a Carlos, mais o produto igual a caneta. Então você está percebendo que o set análise é como se o usuário tivesse filtrado o seu dashboard, né? Ele se comporta dessa maneira. Vamos olhar embaixo. Aí embaixo tem vendedor igual, vírgula, produto igual a caneta. Então ele soma todas as vendas do produto caneta de todos os vendedores com a seleção atual. Agora, se você selecionar algum vendedor, esse vendedor igual, sem nada depois, ele vai desrespeitar esse tipo de seleção de vendedor. Então, nesse caso, sempre ele vai fazer a conta com todos os vendedores inclusos no conjunto. Por exemplo, embaixo é parecido com a parte de cima. Se você coloca mês igual e não fala nada, e ano igual 2015, então ele soma todas as vendas de todos os meses do ano 2015. Quer dizer que se você clicar em janeiro, fevereiro, março, se você filtrar o mês, nesse caso não vai ter nenhuma ação. Mais dois exemplos aqui. Agora você está percebendo que você consegue deixar mais rebuscado. Por exemplo, vendedor é igual a Maria, vírgula Carlos, produto é caneta, caderno e lápis. Então você vê que o que está dentro da segundo chaves é um conjunto de dados, né? A gente pode chamar também de matriz de array. Então, quando eu coloco vírgula, eu estou dizendo que o vendedor ele pode ser Maria e também somando com Carlos. Ele está ali dentro do conjunto. E o produto pode ser caneta, caderno e lápis. Ele vai somar tudo, caderno, caneta e lápis, dos vendedores Maria e Carlos. Embaixo já é um pouco diferente. Ao invés de colocar igual e não colocar mais nada, ele colocou igual ao conjunto vazio. Então ele quer a soma de venda dos produtos caneta, caderno e lápis, onde o campo vendedor está vazio. Então, se você quiser encontrar algum campo vazio ou algum total que está faltando aí no seu total geral, devido a você não ter preenchido lá no seu sistema, aqui no caso o nome do vendedor, você consegue tirar essa diferença procurando onde o vendedor está vazio. Nesse caso aí. Inclusive você pode retornar o relatório e mandar o seu pessoal aí de produção consertar na base. Ou atualizar o registro. Vamos aqui tem mais 4 exemplos. Aqui um exemplo rápido, né? Se você colocar ano igual menor 2012, então ele retorna tudo que é menor de 2012. Se você colocar ano igual, maior ou igual 2012, menor ou igual 2014, ele vai se comportar como aquele between, né? Aquela função lá do SQL, entre, né? Então, tudo que foi vendido entre 2012 e entre 2014, certo? Terceiro exemplo aqui, você pode usar também alguns caracteres coringa. Então, por exemplo, assim, vendedor igual asterisco RO. Então, significa tudo que termina com RO. Qualquer vendedor que terminar com a letra RO, né, o caractere RO, ele vai retornar. Ou João também. Então, se chamar João, ele também vai retornar. Ou que termine com qualquer quantidade de letras depois de Ari. Então, por exemplo, que comece com uma letra, depois Ari. E termine com qualquer quantidade de letras, porque agora eu tenho ponto de exclamação, Ari e o asterisco. Significa que tem Ari no meio de algum nome aí. Então, tem que ter esse Ari bem no meio aí, né? Eu não sei qual nome seria, pode ser Maria, no caso. E embaixo, vendedor menos igual asterisco.
Todos os vendedores selecionados, exceto os que começam com Má. Então, no caso, também pode ser a Maria, ou pode ser a Mariana, ou pode ser a Marta, né? Qualquer vendedor que começar com Má, ele vai retirar dessa sua conta, né? Dessa soma de vendas. Mais alguns aqui, exemplos mais avançados. Vamos avançando, né? Por exemplo, último ano dos dados. Então, se eu tenho aqui ano é igual a max year e com o número 1 no meio, significa o seguinte. O número 1 significa que não importa o que a pessoa selecionou, eu sempre quero pegar o último da base inteira. Max é o máximo, year é o ano, então essa continha que está aqui dentro significa que ele vai sempre retornar o último ano da sua base. Então, se você fizer esses 7 análises na sua conta, ela não importa, né, qual ano você está trabalhando, ele sempre vai te retornar o número de vendas do último ano. Pode ser por loja, por produto, por vendedor. Aí a outra quebra, outras dimensões, você pode trabalhar, menos a dimensão ano. O ano está fixo no último. Você também pode usar variáveis. Então, se você tem algum tipo de objeto que carrega alguma variável, você pode usar a variável dentro aqui da escolha do seu set análise. Por exemplo, vendedor igual vendedor escolhido. Então, de alguma maneira, por alguma outra conta, essa variável V, vendedor escolhido, ela vai ser carregada com algum valor. Você pode usar isso dentro do set análise. Produto também, de alguma outra maneira. Então, você vê que esse set análise vai ficando mais rebuscado, né? Aqui embaixo, a gente pode usar a variável como se fosse a dimensão também. Então, eu estou falando aqui, qual é a dimensão que eu estou usando no set análise? Qual é o campo? É produto? Então, ele vai tentar achar esse campo produto na sua tabela. Pode ser cor, pode ser vendedor. Então, aí ao contrário, não é o comparativo, né? O valor comparativo que você está colocando na variável, mas é o campo, a dimensão que você também pode colocar na variável. Ou seja, ele pode ficar totalmente dinâmico com tudo utilizando variáveis. Aqui é um exemplo que eu tinha feito numa aula que mostra assim, algumas possibilidades do set análise numa tabela. Então, por exemplo, aqui tem o faturamento total por gerente. Aqui você vê o faturamento do último ano, 2015 no caso aqui. Você vê que é bem menor, né? Então aqui a gente tem 2008 até 2015. Aqui eu só tenho faturamento do último ano. Aqui o faturamento só da Maria, do gerente Maria. Então você vê que tudo fica zero. E quando ele acha a linha aqui da Maria, ele coloca o faturamento. Então ele está respeitando a regra que você colocou. Aqui do lado, vendas de Campinas. Então faturamento só na cidade de Campinas. Você vê que todos esses gerentes, eles não estão com faturamento em Campinas, deve estar mais abaixo, deve ser somente um gerente ou outro que trabalha em Campinas. Aqui, vendas totais menos Campinas. Então, né, se todo esse pessoal ele não vendeu em Campinas, consequentemente, se eu pedir tudo menos Campinas, então ele também apresentou aqui para mim um valor, porque esse pessoal trabalhou em outras cidades. Aqui embaixo também a gente tem faturamento da área A, faturamento de Campinas e área A, vendas totais atividades sempre. Então a gente consegue misturar, né, campos, misturar regras. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. Eu tenho uma base aqui que a gente carregou. Essa base ela vem aqui da tabela Varejo Veículos. É uma tabela que está disponível na aula aí para a gente baixar. E eu coloquei aqui, né, cor. Então eu tenho uma lista aqui de cor. Vamos ver se está funcionando. Eu clico aqui em cinza, ele vai mostrar cinza. Se eu clico aqui em vermelho, ele mostra aqui a venda do vermelho. E aqui do lado eu botei aqui de mês, né? Então você tem aqui fevereiro, março, né? Tem a venda. E tem 2 set análises aqui para a gente ver como é que funcionou. Então eu fiz uma tabela simples aqui, que é essa aqui, que tem o somatório. Coloquei 3 dimensões.
divisão, loja e série. E aqui na expressão eu coloquei 3 expressões. Uma é sum valor, que é o faturamento, né, para somar o valor. A outra é o faturamento só do Corolla. Então já entrou aqui o set análise. Soma de quê? Do valor. Aí você coloca aqui entre chaves qual é o campo e entre chaves de novo qual é o registro que você quer filtrar nessa coluna, que no caso é Corolla. Então tá escrito Corolla e na divisão, eu quero que ele faça a soma. Se não tiver escrito, eu não quero que ele faça a soma, nesse meu caso. O outro é a mesma coisa utilizando o campo cor. Então aqui eu quero que ele retorne a soma de valor quando o cor for azul. Então da mesma maneira, vamos ver aqui se está funcionando. Aqui Corolla, então ó, quando for CBU, Etios, Hilux, SW4, está tudo zerado. Aqui tá vendo que está funcionando, ele só está retornando o valor do Corolla para essa loja aqui São Paulo 1. Aí você percebe que está batendo, né? O valor é igual porque não tem nenhuma quebra a mais. Aqui também, ó, faturamento só da cor azul. Então, ó, eu vendi R$177 mil aí de Corolla no São Paulo 1. Porém, foi 5... Acho que tem alguma coisa errada. 177 milhões, né, de Corolla e 5 milhões aqui foi da cor azul. Certo? Se eu escolher outra cor, ele continua me mostrando 5 milhões aqui da cor azul. Então, por mais que eu coloquei aqui prata, ele está fixo na cor azul aqui. Então, aqui sempre vai aparecer a cor azul. Sempre vai aparecer esse número. Só não apareceria esse número se eu mudar aqui o mês. Aí sim, ele respeita. Então, lembra que eu falei lá? Quando você coloca o set análises cor igual azul, ele não importa mais o que a pessoa filtrar naquele campo cor. Mas importa o que a pessoa filtrar em outros campos, né? Por exemplo, aqui abril, março, ele está me dizendo aqui azul Corolla 418 mil. Se eu tirar 5 milhões. Então, é isso, assim que funciona. Vamos colocar aqui também uma lista de divisão para vocês entenderem. Tá aqui a divisão. São 3, CBU, Corolla, FC e Hilux. Se eu colocar aqui Corolla, já está tudo certo, vai bater o número aqui certinho. Se eu colocar aqui Hilux, ele vai aparecer aqui Hilux, né, que é nessa coluna aqui que está uma coluna aberta. Quando for Corolla dá 0, porque não existe Hilux dentro de Corolla. Porém, aonde eu mandei ele aparecer Corolla, ele não aparece nenhuma outra, só aparece o valor do Corolla porque está fixo. Não importa o que eu cliquei aqui no divisão. E tá vendo aqui que azul não tem nenhum. Então quer dizer que não existe Corolla azul. Azul. Existe Corolla azul. O que aconteceu aqui? Quando eu coloco esse aqui, ele está respeitando sim a divisão. Ele só não respeita o que eu colocar na cor. Então tem venda sim, claro, de Corolla azul. Quando eu coloco Hilux, aí ele não tem Hilux azul, então por isso que não retorna nenhuma venda. Não fizeram Hilux azul. Certo? Tudo entendido? Então, qualquer dúvida pode mandar para roberto@robertooliveira.com.br. Boa sorte a todos, vamos fazer os exercícios.